Gravação iniciada. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do GEDMIN, a terceira reunião desse semestre. E hoje a gente está trazendo aqui o Bruno Costa para tratar da Resolução 122, de 2022, do panorama atual, expectativas em relação a isso. O Bruno, que já esteve aqui no grupo várias vezes, ele já é figurinha carimbada, ele é sócio e coordenador da equipe de regulatório minerário do William Freire Advogados Associados, tem mais de 15 anos de experiência na indústria mineral, graduado em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos, professor fixo da pós-graduação em Direito da Mineração do Centro de Estudos em Direitos e Negócios, CEDIM, e diretor do Instituto Brasileiro de Direito Minerário. Bruno, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui conosco no GEDMIN. As reuniões são sempre muito esclarecedoras. Maravilha, Danilo. Eu que agradeço. É sempre uma satisfação voltar aqui. Quantas vezes for necessário, basta me chamar. Eu vou me desdobrar para realmente estar aqui, porque, salvo engano, né, não existe nenhuma outra faculdade no Brasil que tenha um grupo de estudos dedicado a estudar não só o direito minerário, mas estudar a mineração. Então, assim, é relevantíssimo o que vocês fazem. Eu sou até suspeito, né, para falar do seu trabalho, o trabalho do Michael. Vocês já tive o privilégio de trabalhar com vocês aqui no escritório. E portas abertas, sempre que você precisar, estamos aqui para conversar. Eu acho, inclusive, que eu já tive a oportunidade de falar sobre a 122, né, em algum momento anterior. E estamos aí, né? Eu acho que a primeira coisa curiosa que chama a atenção é por que em 2024, no apagar das luzes, dia 24, nós estamos falando de uma resolução que foi publicada no dia 1º de dezembro de 2022. Isso vai ficar um pouco mais claro, vai ficar mais claro um pouco para frente, mas, sem dúvida alguma, é uma resolução extremamente relevante que realmente representa um paradigma no que se refere ao processo administrativo sancionatório. Eu não estou vendo ninguém, eu tenho uma dificuldade absurda com o Google Meets. Você percebeu, né? Vocês perceberam isso um pouco mais cedo. Mas se tiver qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de questionamento, fiquem aí, por favor, à vontade para poder questionar, sem prejuízo, obviamente, de um diálogo posterior. Como o Danilo já mencionou, eu sou sócio aqui do William Freire Advogados, responsável pela parte regulatória. Sou diretor financeiro do Instituto Brasileiro de Direito Minerário, mas, antes de qualquer coisa, eu sou definitivamente um apaixonado pela mineração. Eu costumo dizer que antes de efetivamente entender e passar a gostar do direito minerário, eu, sem dúvida alguma, me apaixonei pela mineração e assim, eu tenho muita certeza que eu sou um sujeito privilegiado, mas talvez um dos maiores privilégios que eu tive na vida foi ter tido um pai que era, sem medo de errar, um dos maiores engenheiros de Minas que o Brasil já teve. Então, com 7 anos, eu lembro direitinho, né? O meu caixão vai estar fechando, eu vou estar lembrando com muita felicidade do tempo que meu pai colocava, né, na cabine do uma D20, na caçamba do uma D20, e me levava para fazer vistoria nas empresas que ele prestava consultoria aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, de certa forma, aquela paixão pelo minério, aquela paixão pela poeira, foi, de certa forma, entrando na minha veia, né, e algum tempo depois, eu tive a felicidade de unir esse hobby, essa paixão com o que eu faço profissionalmente. Então, eu acho que é basicamente isso. Eu não vamos gastar tempo no que é efetivamente essencial. E como eu disse mais cedo, essa resolução 122, ela foi, de fato, ela representa uma quebra de paradigma no que se refere ao processo administrativo sancionatório, e é uma resolução que foi publicada lá em 1º de dezembro de 2022, mas a publicação em si foi só mais um capítulo dessa história
que a gente poderia resumir como o processo sancionatório administrativo na agência. Basicamente, a aplicação de sanções, não necessariamente, não exclusivamente pecuniárias, mas todo e qualquer tipo de sanção administrativa que a agência pode efetivamente publicar. A nossa ideia, né, aqui hoje é dizer basicamente o que nos trouxe até aqui e, de certa forma, apresentar o que temos no que se refere a essa resolução propriamente dita e pensar um pouquinho para onde que a gente está indo. Mas, como eu disse, né, o capítulo, a publicação em si foi só mais um capítulo nessa história na história de reorganizar o processo administrativo sancionatório. Né? O primeiro capítulo dessa história aconteceu lá em 1º de outubro de 2020, que foi a data de publicação dessa lei, a 14.066 de 2020, fruto do que infelizmente aconteceu, de um processo legislativo que teve a sua origem nos desastres de Mariana e de Brumadinho. Essa lei alterou a Política Nacional de Segurança de Barragens e também alterou o Código de Mineração para estabelecer novas sanções e o que assustou, na época, para estabelecer a possibilidade das multas atingirem valores bilionários, literalmente bilionários. E eu falo que isso foi uma quebra de paradigma, porque até então, e para uma fixação do Código de Mineração, as multas decorrentes do descumprimento de obrigações regulatório-minerárias poderiam atingir ali no máximo R$ 4.500, R$ 4.600. Né? Então, era quase que um convite à manutenção de um cenário de não conformidade. Eu acho que já estava claro para todo o setor que, mais cedo ou mais tarde, o poder legislativo teria que revisitar esses parâmetros para conversar, para fazer com que esses parâmetros conversassem com a realidade atual da mineração e servissem, obviamente, de resposta ao que, infelizmente, aconteceu em 2015 e 2019. O segundo capítulo dessa história aconteceu aproximadamente 2 anos depois do primeiro capítulo, com a publicação do decreto 10.965, lá em 22 também. Foi ali, nesse decreto, que a gente viu a primeira vez o que deveria ser levado em consideração pela agência para definição dos valores das multas, né, em substituição àqueles valores que eram fixos e eram, por exemplo, aplicados independentemente da gravidade da infração, independentemente da capacidade econômica do infrator. Então, esse decreto, ele basicamente falou, a ANM, ao regulamentar esse assunto, você vai ter que levar em consideração a natureza da infração, a gravidade da infração, os danos resultantes da infração, a capacidade econômica do infrator. Você vai ter que levar em consideração também circunstâncias agravantes e atenuantes, antecedentes e reincidência do infrator no cometimento daquela sanção especificamente considerada. Então, a gente sai de um cenário, como eu disse, em que a multa era fixa, independentemente das circunstâncias externas, para a necessidade de ter que regulamentar, levando em consideração todos esses parâmetros. Tarefa difícil, especialmente quando a gente leva em consideração a deficiência estrutural da agência. Uma pena, uma contradição, mas, infelizmente, uma realidade. A ANM, né, diante de todas as dificuldades que a gente, infelizmente, tem conhecimento, não conseguiu, de fato, regulamentar o assunto, né, no prazo que se originalmente esperava, e um novo decreto teve que ser, de fato, publicado para basicamente estabelecer que a ANM tinha que, de fato, levar em consideração esses novos parâmetros numa futura regulamentação até 30 de novembro de 2022. Então, a ANM, como consequência desse decreto, que estabeleceu um prazo, ela publicou lá em 1º, não é fevereiro, é 1º de dezembro de 2022, a resolução que a gente está conversando aqui hoje. Diferentemente do que aconteceu nas outras grandes resoluções,
não houve, de fato, uma participação social no processo de produção dessa norma. Não, a norma não foi precedida de uma audiência pública, de uma consulta pública, de uma tomada de subsídio. Ela foi publicada. Tenho certeza absoluta que, como consequência desse decreto, de o 1197, que estabeleceu um prazo para regulamentação, mas isso não significa que a sociedade não foi posteriormente chamada, né, para debater sobre a norma que tinha sido publicada, que já estava vigente, mas como consequência do próprio reconhecimento da agência de que, de fato, seria necessário estabelecer um diálogo com o setor. Então, lá em dezembro de 2022, foi aberta, assim, uma tomada de subsídio, que é uma das modalidades de participação social na produção regulatória. O setor teve ali, assim, de fato, oportunidade, talvez não o tempo desejado, mas teve oportunidade de dialogar com a agência, enviando subsídios escritos e orais, tendo como objetivo melhorar a norma, torná-la mais palatável, porque, como vocês vão entender um pouco mais para frente, algumas multas, os valores de algumas multas acabaram ficando totalmente desproporcionais, totalmente desarrazoados, os valores não conversavam com a gravidade da infração. Então, nesse primeiro momento, lá em dezembro de 2022, acho que foi talvez uma das poucas vezes que eu vi todo o setor, de fato, unido em prol de um objetivo comum. Conversou, dialogou, a ANM assimilou essas contribuições e agora, mais recentemente, em setembro desse ano, foi realizada, né, uma audiência pública que teve como objetivo justamente continuar dialogando com o setor sobre essa norma. Essa audiência aconteceu em 2 de outubro de 2024, depois de, em setembro de 2024, ter sido comunicado para o setor que a ANM fez o dever de casa, analisou todos os subsídios que foram apresentados e apresentou 4 cenários distintos da regulamentação. Optou-se pelo cenário 4, que é o que nós vamos conversar aqui hoje, e o período de contribuição diante desse novo cenário regulatório terminou agora, né, recentemente, quase que aproximadamente há um mês atrás. Então, mais uma oportunidade que o setor teve de dialogar com a agência em prol de se construir, ou tendo como objetivo a construção de uma norma mais razoável. Então, o que eu estou querendo dizer é que a norma já está em vigor, a norma já está sendo utilizada, ou já deveria, ou, melhor dizendo, ela é a fonte para aplicação de sanções pecuniárias, ou sanções, qualquer tipo de sanção, para fatos que aconteceram a partir de 1º de dezembro de 2022, mas a gente está no cenário de possível alteração, né? Quando? Difícil saber. Eu não tenho, infelizmente, uma bola de cristal e não vou ser irresponsável de dizer que teremos uma finalização da regulamentação nos próximos meses, porque é realmente totalmente incerto. Mas o que eu queria deixar claro aqui é que nós vamos conversar sobre esse cenário 4, que é uma proposta de regulamentação da agência que vai substituir a resolução que foi originalmente publicada lá em 1º de dezembro de 2022. Então, por isso que, apesar de ser uma norma com 2 anos de idade, é uma norma que ainda, né, precisa ser debatida e vocês vão entender por que disso ao longo da apresentação aqui hoje. Danilo, alguma dúvida? Eu não sei como é que você quer que a dinâmica aconteça, mas se tiver algum tipo de questionamento, você fica à vontade, tá? Para perguntar. Normalmente a gente deixa para o final da reunião, para a reunião fluir melhor, e aí no final a gente abre um espaço para dúvidas, perguntas, questionamentos, comentários. Maravilha, excelente. Então, vamos começar tratando das sanções. Sanção, ela não significa necessariamente a aplicação de uma multa, né? Como eu disse mais cedo,
o primeiro decreto que foi publicado lá em 2022 estabeleceu sanções que até então eram desconhecidas do setor mineral. Eram, sem dúvida alguma, conhecidas no que se refere à responsabilidade administrativa ambiental, mas para a mineração era, de fato, algo novo. Então, a primeira sanção que foi admitida como possibilidade de acontecer foi a sanção de advertência. Para algumas hipóteses bastante restritas, mas a advertência ela sempre vai ser aplicada de forma cumulativa com alguma outra sanção previamente estabelecida pela norma. Isso, inclusive, foi objeto de crítica pelo setor, porque, em alguns casos, em algumas sanções, aliás, melhor dizendo, em alguns descumprimentos de menor relevância, foi sugerido pelo setor que a única pena a ser imposta ficasse restrita à advertência. Mas fato é que ela está lá, no meu entendimento, ela não tem muito serventia, primeiro porque, de fato, ela não tem um impacto financeiro, e segundo porque, como a própria norma estabeleceu, ela sempre vai ser aplicada de forma cumulativa. A segunda sanção, essa sim uma novidade no setor mineral, é a possibilidade da ANM aplicar a multa diária. O valor é de 0,33% do valor base da multa, limitada a R$ 1 bilhão, que é, de fato, o valor máximo que, como a gente viu mais cedo, pode atingir uma sanção pecuniária na agência. E ela também tem ali as suas aplicações, ela tem uma aplicação, de certa forma, restrita. A primeira hipótese, que foi admitida como sendo passível de se aplicar uma multa diária, primeiro são para aquelas infrações que se prolonguem no tempo. A segunda hipótese seria no cenário em que a infração continua acontecendo e ela pode, ao ser mantida, colocar em risco a vida de população ou, eventualmente, causar dano ao meio ambiente ou ao aproveitamento racional da jazida. A segunda hipótese, seria, por exemplo, se você descumpre uma exigência formulada pela agência. A ANM vistoriou, hipoteticamente vistoriou o empreendimento, formulou uma exigência, essa exigência não foi cumprida. Nessa hipótese de descumprimento dessa exigência, a ANM teria, sim, autorização normativa para aplicação de uma multa diária. E a terceira hipótese seria no caso de descumprimento de alguma pena de apreensão, interdição, embargo ou demolição. Nós vamos entender mais para frente o que é cada uma delas, mas seria, obviamente, num cenário em que a ANM determinou alguma sanção e essa sanção, por algum motivo, não foi, de fato, observada. Então, até como medida para tornar essa providência coercitiva ou aumentar a coercibilidade dela, é exatamente prevista a possibilidade da multa diária ser fixada. É que a gente teve um imprevisto aqui, já ajustei, na verdade. Beleza. Suspensão das atividades, também com hipóteses bastante restritas. De novo, conversam com a própria segurança operacional do empreendimento. Então, sempre que a ANM se deparar com uma atividade que está sendo realizada de forma a colocar em risco a vida, a integridade física dos funcionários, ou a integridade ou das instituições ou do patrimônio alheio, lato sensu, isso, obviamente, a gente vai ter que ver caso a caso, a ANM poderia, sim, determinar a suspensão das atividades. Uma outra hipótese, essa eu confesso que eu estou curioso para ver como que ela vai ser aplicada na prática, é na hipótese da recusa infundada de exibição de dados. A ANM, hipoteticamente, formula uma exigência para que determinados dados sejam apresentados, há uma recusa por parte do minerador em apresentá-los, essa recusa, no entendimento da agência, seria infundada, e nessa hipótese, de novo, a ANM teria autorização normativa para suspender, determinar a suspensão daquelas atividades. E é interessante a gente relembrar aqui que a norma não estabelece se a suspensão vai ser parcial ou vai ser total.
Então, obviamente, essa análise vai ter que acontecer caso a caso, e acredito eu que, havendo algum tipo de desproporção, haveria, sem dúvida alguma, fundamento de defesa para, por exemplo, manter o empreendimento funcionando parcialmente. A terceira hipótese, né, em que a ANM estaria autorizada a suspender as atividades, a primeira é muito simples, é uma lavra realizada sem licença ambiental. Acho que é de fácil compreensão esse cenário. E a outra hipótese é quando a lavra está sendo realizada de forma ambiciosa. A palavra ela é curiosa, mas basicamente ela quer dizer, e aí obviamente o que eu vou dizer não necessariamente significa que vocês concordem, mas seria basicamente você focar na picanha e esquecer o filé mignon para trás. Eu, particularmente, prefiro a picanha ao filé mignon. Mas o que eu estou querendo dizer, e obviamente trazendo essa comparação esdrúxula para a mineração, seria você focar no minério de alto teor, e ao extrair exclusivamente o minério de alto teor, você está prejudicando o aproveitamento racional da jazida, num cenário em que aquele minério de baixo teor, hipoteticamente, nunca poderia ser aproveitado de forma isolada. Então, nesse cenário de lavra ambiciosa, a ANM também teria autorização para determinar a suspensão das atividades. A quarta hipótese de sanção é a possibilidade da ANM apreender minério, bens e equipamentos. A norma trouxe basicamente duas hipóteses em que essa sanção poderia ser aplicada. A primeira delas é se há uma continuidade de uma atividade que está trazendo um dano ao patrimônio mineral da União, trocando miúdos, né? Essa norma determina que a ANM poderia apreender minério num cenário de lavra realizada sem título autorizativo, o que me parece fazer bastante sentido, né? Porque se você não tem um título autorizativo, você nunca vai poder fazer jus ao produto da lavra. Então, obviamente, faz total sentido apreender aquele minério que foi extraído sem o título minerário que dê suporte a ele. E a terceira hipótese, né, melhor dizendo, a segunda hipótese, é muito mais no sentido de evitar o prosseguimento de uma operação que, a juízo da ANM, está sendo realizada de forma não condizente com a Política Nacional de Segurança de Barragens. Então, seria muito mais no sentido de que estou diante de uma situação que pode trazer um dano e vou apreender justamente os bens e os equipamentos que estão sendo utilizados para a manutenção daquela situação que a gente já chegou à conclusão que está acontecendo de forma não conforme. Isso, obviamente, é só uma suposição, mas eu acredito que a intenção da ANM, ao trazer essa hipótese de sanção, seja basicamente conversar com essas operações que, inequivocadamente, estão acontecendo de forma não condizente com a política nacional, não condizente basicamente, primordialmente falando, com a Resolução 95 de 2022. As outras duas hipóteses de sanção, a primeira delas é o embargo de obra ou atividade. No final do dia, a gente continua falando sobre suspensão da atividade, mas aqui nós estamos falando do micro-universo barragem de mineração. Então, um embargo aplicável exclusivamente para barragem de mineração e, de acordo com a norma, em duas únicas hipóteses. Eu vou pela segunda, que a segunda me parece mais fácil de se compreender. A segunda, eu confesso que eu ainda não entendi exatamente a amplitude da hipótese, mas a segunda é basicamente a possibilidade da ANM embargar a operação de uma barragem de mineração que está sendo operada de forma a colocar em risco a integridade física ou patrimonial de terceiro. Se a gente pegar a própria Resolução 95, a gente vai ver ali categoricamente as hipóteses em que a ANM estaria autorizada a embargar a operação de uma determinada barragem. Já a primeira hipótese, essa realmente continua me levantando dúvida, que é a possibilidade do embargo acontecer se aquela obra está sendo realizada sem autorização, permissão ou concessão. Mas de qual autorização, permissão e concessão que nós estamos falando?
nós estamos falando de uma autorização de pesquisa, de uma permissão de lavra garimpeira, obviamente que não faz sentido nenhum, de uma concessão de lavra, porque é o que a gente naturalmente esperaria, né, dentro do universo do direito minerário, ou nós estamos, né, conversando no sentido mais amplo do direito administrativo, para abarcar o conceito mais clássico de autorização, permissão e concessão. Confesso que eu não sei. Tá? Se alguém puder contribuir com o debate posteriormente e esclarecer essa dúvida, né, já fica aí o convite. Mas fato é que, exclusivamente nessa hipótese, de uma obra sendo realizada sem autorização, permissão e concessão, a ANM teria, sim, autorização para, na hipótese de descumprimento, aplicar aquela multa diária que a gente conversou alguns minutos atrás. E a quarta não, melhor dizendo, sexta hipótese, é a possibilidade da ANM determinar a demolição de uma determinada obra, se ela chegar à conclusão que a execução dela implica em risco iminente de agravamento do dano ou ocorrência de graves riscos à segurança ou à vida. Muito razoável também. Mas, de novo, né, é tudo uma suposição, a gente vai ter que aguardar para entender como que isso vai acontecer na prática. A norma também estabeleceu, né, a possibilidade, né, do direito minerário ser caducado. Um nome bonito para ser perdido como consequência de um reiterado descumprimento de uma determinada obrigação legal. Então, a resolução, ela repete as hipóteses de caducidade clássicas lá do artigo 65. Então, vai ser declarado caduco uma concessão de lavra que foi abandonada, vai ser declarado caduco uma concessão de lavra que não observou os prazos para início e reinício da atividade de lavra, vai ser também declarado caduco, obviamente nas hipóteses e com os limites da norma, uma lavra realizada, né, uma operação que acontece a partir de uma lavra ambiciosa, que é aquele conceito do filé mignon e da picanha fraquíssimo que eu trouxe, mas espero que tenha elucidado. A extração de substância não autorizada também é motivo para a caducidade. E uma hipótese que eu ainda não vi acontecendo na prática, mas está lá no Código de 1967, a possibilidade de uma concessão de lavra ser caducada, a hipótese de não atendimento de reiteradas observações da fiscalização da agência. E aqui absolutamente nenhuma novidade, é uma repetição ipsis literis do que a gente tem hoje no artigo 65 do Código de Mineração. As outras duas hipóteses também já estão, né, foram inseridas no Código de Mineração a partir da Lei 14.066, e como eu disse, alterou a Política Nacional de Segurança de Barragens e alterou o Código de Mineração também, para estabelecer que também é motivo para a perda da concessão de lavra. E aqui, quando a gente está falando lavra de fato, lato sensu, se você está realizando a lavra, o beneficiamento, o armazenamento de minério, dispondo estéreo ou rejeito, em uma condição que resulte em grave dano à população ou ao meio ambiente, essa situação seria suficiente para determinar a caducidade da concessão de lavra. E uma novidade que essa nova versão, né, ou possível nova versão da Resolução 122 trouxe, é a necessidade de se condicionar a aplicação dessa sanção à obrigação, né, do processo sancionatório ser instruído com laudo técnico elaborado pela autoridade competente. Quero crer que esse laudo técnico ele teria que, basicamente, comprovar que a atividade de lavra aconteceu de forma não conforme, e essa não conformidade ela foi suficiente para resultar em grave dano à população ou ao meio ambiente. E a outra hipótese que também continua conversando com o Código, na hipótese, no cenário em que há um vazamento ou um rompimento de uma barragem de mineração e há como consequência uma significativa degradação do meio ambiente ou do recurso hídrico ou dano ao patrimônio de pessoas ou de comunidades. Lembra quando eu falei que essas alterações vieram como consequência do que aconteceu em 2015 e 2019? Exatamente, eu acho que
essa hipótese fica clara a conexão entre o que eu disse e essa sanção. Assim como a hipótese anterior, também foi estabelecido de forma clara que essa hipótese, para ser aplicada na prática, ela também depende de um laudo técnico elaborado pela autoridade competente, que aqui, no caso, vai ter condição de fazer o nexo de causalidade entre o vazamento e o rompimento e os significativos danos. Nós não acabamos, pessoal, né? E agora entrando, talvez, na parte que traz mais impacto financeiro, que é as multas. Nós estamos falando de aproximadamente, né, reunindo toda a legislação mineral, algo em torno de 900 a 1.000 obrigações, e e o descumprimento de cada uma dessas obrigações, pelo menos deveria, em tese, dar origem à aplicação de uma sanção pecuniária. Então, o que a ANM fez, em modéstia à parte, fez de forma exemplar, foi pegar esse cenário de 1.000 obrigações, que, como eu disse, deveriam resultar na hipótese de descumprimento em sanções específicas, e dividir isso em 8 grupos, e desses 8 grupos, atribuir a cada um desses grupos um nível de gravidade específico. Isso vai ser muito relevante na frente para a gente poder justamente calcular o valor da multa. Então, o que a ANM fez? Dividiu em 8 grupos. O grupo 1 fala das obrigações, das sanções decorrentes da não observância das obrigações relacionadas à CEFEM. O grupo 2, sanções decorrentes do descumprimento de obrigações na fase de pesquisa. Do grupo 3 ao grupo 8, basicamente dividindo entre obrigações, sanções decorrentes da ausência de entrega de um documento ou da inobservância de um prazo legal, sanções que trazem impacto no meio ambiente, sanções que trazem impacto no aproveitamento econômico, sanções relacionadas com a segurança operacional das atividades. Tem um grupo específico que trata justamente das sanções que podem trazer algum risco às populações. E o último grupo, o grupo 8, é o grupo que justamente traz aquelas sanções que poderiam trazer algum tipo de impacto ao terceiro ou patrimônio cultural. Então, basicamente esse o cenário que a gente tem hoje, das 1.000 obrigações, dividida em 8 grupos, e cada grupo tendo um nível específico de gravidade, que pode variar de acordo com o grupo de 1 a 4 ou de 1 a 5. E aqui nós, conversando sobre o cenário 4, a gente já está num cenário muito mais razoável quando comparado com o cenário originário da publicação da Resolução 122. O grande dificultador, e como consequência, o mérito que tem que ser dado para a agência aqui, foi a percepção pela agência que, de fato, a norma original ela estava conduzindo a algumas situações claramente desarrazoadas e claramente conduzindo a algumas situações desproporcionais. Então, o grande papel da agência nesse cenário 4, nesse possível cenário regulatório, foi estabelecer piso e teto para cada uma das multas e definir que esses pisos e tetos eles vão ser definidos a partir de parâmetros previamente estabelecidos. Então, o que a ANM fez foi, no que se refere às sanções do grupo 2, grupo 2 são as sanções aplicáveis na fase de pesquisa. Então, ela dividiu. Dos titulares de alvarás de pesquisa, tem o pequeno, tem o médio e tem o grande. E essa diferenciação ela vai se dar basicamente na quantidade de hectares que cada empreendedor teve no que se refere aos alvarás de pesquisa que estavam vigentes na data de aplicação da sanção. Então, o minerador de pequena escala é aquele que, na data da infração, tinha alvarás de pesquisa que conjuntamente somavam 3.500 hectares. O médio minerador é aquele cujos alvarás estavam no intervalo de 3.500 a 11.000 hectares, 11.500.
E o grande minerador é aquele que possui alvarás que ultrapassam 11.500 hectares. A gente olhar mais para frente, tem uma fórmula para calcular cada uma dessas multas, mas fato é que esses valores já foram previamente estabelecidos. Hoje a gente tem condição, a partir da definição do porte do empreendedor, definir exatamente qual é a multa que vai ser aplicada como consequência do descumprimento de uma obrigação referente ao grupo 2. Já em relação aos grupos 3 a 8, o parâmetro que a ANEM definiu para dividir faixa A, faixa B e faixa C foi o faturamento obtido por aquela empresa ou por aquele empreendedor no ano imediatamente anterior à prática daquela infração administrativa. Então, a faixa C são aqueles empreendedores cujo VPM, ou de forma bem resumida, cujo faturamento foi de até 4,8 milhões por ano. A faixa B são aqueles empreendedores que tiveram faturamento entre 4,8 e 78 milhões, e a faixa A são aqueles empreendedores que tiveram faturamento para além dos 78 milhões de reais. E aqui nós temos um universo muito grande. Nós vamos ter um minerador que faturou 78 milhões e 100, e nós vamos ter um minerador que faturou, naquele determinado ano, algumas dezenas de bilhões de reais. Mas fato é que hoje a gente não tem condição de definir exatamente qual vai ser o valor aplicado a título de multa como consequência do descumprimento de algumas obrigações. Há uma fórmula, mas fato é que hoje, isso vai ficar mais claro para vocês um pouco para frente, hoje nós não temos condição de saber exatamente o valor da multa, e talvez seja essa o principal ponto de ajuste que a norma precisa, de fato, enfrentar para ela se tornar aplicável. Essa é a fórmula, pessoal, que a gente vai utilizar para a definição dos valores das multas decorrentes do descumprimento de obrigações na fase de pesquisa. É uma fórmula relativamente simples, até para advogados, cuja última fórmula foi vista há 20 anos atrás, ali na aula de física, na aula de sabe-se lá o quê. Mas fato é que é uma multa relativamente simples, e ela é justamente o resultado da multiplicação de um valor específico. A gente pode ver ali, o VPM significa o valor da multa para as infrações na fase de pesquisa mineral. O G significa justamente a gravidade. Então, o G, aqui no caso, ele vai poder variar de 1 a 4. E a faixa P é justamente um número que a ANEM estabeleceu, que vai conversar justamente com aquelas faixas que a gente viu mais cedo, que são essas aqui, a pequena, média ou grande escala. Então, é um número fixo que a ANEM estabeleceu que vai justamente diferenciar o valor da multa com base no porte econômico daquele pesquisador. De onde que a ANEM tirou esses R$ 21,82? A nota técnica que serviu de fundamento para o cenário 4, ela esclarece que o grande objetivo aqui foi justamente definir qual que é a capacidade econômica que os empreendedores, em geral, têm disponível para investir em pesquisa mineral. Difícil, né? Impossível? Não. Difícil porque realmente é difícil categorizar, empreendedores com base justamente na pesquisa mineral, mas a alternativa que a ANEM achou, e eu particularmente acho que mandou muito bem, foi basicamente levar em consideração o resultado da quinta rodada de disponibilidade. Eu coloquei aspas, o que a ANEM fez? Ela pegou a quinta rodada de disponibilidade, que é aquela que de fato já foi integralmente finalizada, e ela chegou à conclusão que naquele edital, 760 áreas foram de fato arrematadas, totalizando 1 milhão, quase 300 mil hectares,
E houve um recolhimento em favor da agência de aproximadamente 27 milhões de reais, que resultou num dispêndio médio por parte do agente regulado de R$ 21,82 por hectare. Então, foi com base nesse parâmetro que a ANM definiu exatamente os R$ 21,82. Então, a fórmula é basicamente esses 21,82 multiplicado por de 1 a 4, multiplicado por 200, 400 ou 600, a depender da escala do infrator. E com um detalhe, né, interessantíssimo, né, que foi a necessidade de se estabelecer valores máximos para aplicação de cada uma das multas, de acordo justamente com a escala barra gravidade. Pode parecer um pouco difícil de entender, mas a ideia é aplicar essa fórmula em situações que a gente vê acontecendo com uma certa frequência na mineração. E aqui eu estou trazendo uma análise comparativa, né? O quadro da direita justamente significa o valor que a multa poderia ser aplicada no cenário de resolução 122, publicada em dezembro de 22, e o quadro da esquerda representa justamente o valor da multa que poderia ser aplicada pelo descumprimento da mesma infração, mas já levando em consideração esse cenário 4 de regulamentação. A gente viu, né, que o valor da multa sempre vai ser 21,82 vezes a gravidade, vezes 200, 400 ou 600, a depender da faixa em que aquele minerador se encontra. Então, aqui nós estamos conversando sobre uma obrigação que acontece de forma bastante frequente, que é deixar de pagar a taxa anual ou pagar a taxa anual por hectare fora do prazo legal. Essa é uma sanção que a ANM, nesse cenário 4, entendeu que seria de gravidade 2. Então, fazendo os cálculos, espero não ter errado, no cenário de um minerador de pequena escala, a multa poderia ser aplicada no máximo em R$ 8.728. A média escala, que está ali entre 3.500 e 11.000 hectares, 17 mil. E aquele grande pesquisador, aquele cujos alvarás naquele ano somam mais de 11.500 hectares, o valor da multa poderia chegar a R$ 26 mil. Pesado? Sim. Mas nós temos que lembrar que nós estamos num cenário regulatório de ponto de não retorno. Pensar em multas de R$ 4 mil é inimaginável, porque a própria ANM estaria atuando de forma contrária à legislação aplicável. Mas eu chamo a atenção aqui, essa análise comparativa, que se antes o setor, de fato, brigou, e, no meu entendimento, brigou com razão para que os parâmetros fossem chamados à razoabilidade, isso claramente me parece ter acontecido aqui, porque a gente sai de um cenário em que a multa poderia originalmente ser de R$ 56 mil, e agora, pelo menos para aquele pequeno minerador, ela ficaria restrita ali a, no máximo, R$ 8 mil. Aqui só um outro ensaio, uma outra hipótese, e uma outra hipótese que conversa também com algo que acontece de forma bastante frequente na mineração, que é você não apresentar o relatório final de pesquisa. Você apresenta, a obrigação que não tem como você fugir. Se não cumpriu, vai ser aplicado uma multa, sem dúvida alguma. Aí, utilizando a fórmula que está aí em cima, a gente chegaria em valores de multas que, de novo, conversariam com a capacidade econômica do empreendedor, do pesquisador, e poderiam variar ali entre 17 mil e 52 mil reais. E, de novo, é muito mais palatável, muito mais razoável, quando comparado com o cenário que a gente tinha, ou que temos, melhor dizendo, a partir da aplicação da 122, da forma como ela foi originalmente publicada. Agora começa a complicar um pouquinho, que é basicamente como definir o valor da multa para as sanções dos grupos 3 a grupo 8. O que a ANM fez? A fórmula pode parecer um pouco complexa, mas ela basicamente vai estabelecer a necessidade da gente definir um valor de uma multa que converse com o faturamento obtido
por aquela empresa. O resultado dessa primeira operação tem que levar em consideração também circunstâncias agravantes, tem que levar em consideração circunstâncias atenuantes, a gente vai entender essas circunstâncias um pouco mais para frente, e no final disso tudo, na hipótese de existir uma reincidência, o valor da multa tem que ser multiplicado por 2. Então, quando eu falo faturamento, na verdade, eu estou falando sobre o VPM, que é basicamente, né, de acordo com a definição trazida pela norma, é o valor monetário, em reais, obtido a partir da soma que aquele minerador obteve, com venda, transferência e consumo daquela substância ou daquelas substâncias minerais que foram formadas no último relatório anual de lavra. E aqui, né, como eu disse mais cedo, o ENEM dividiu em 3 tipos de mineradores e fez essa divisão com base justamente no faturamento de cada uma delas. Faixa C até 4,8 milhões, faixa B entre 4,8 e 78 milhões e faixa A acima de 78 milhões. E vocês podem notar, aí na tabela que está imediatamente abaixo, que para cada uma dessas faixas, a ENEM estabeleceu o mínimo e o máximo, e ainda indicou, né, a gravidade de cada uma das infrações. Então, a definição do valor da multa passa basicamente pela aplicação dessa fórmula, e desde que, obviamente, seja respeitado essa lógica de teto e piso. Como que a gente calcula isso? Aqui eu peguei, né, uma obrigação que eu acredito que uma parcela considerável da mineração possa estar cometendo, que é basicamente lavrar a jazida em desconformidade com o pai, dada a amplitude que alguns podem eventualmente trazer para o que é de fato lavrar a jazida em desconformidade com o pai, né, com o plano de aproveitamento econômico. E aqui, pessoal, começa talvez, como eu disse mais cedo, a grande dúvida e o grande desafio que a ENEM vai ter para superar esse problema. Porque como eu disse mais cedo, e se a gente aplica a fórmula que está aí imediatamente acima, a primeira chave, né, a primeira operação que precisa ser feita é basicamente o resultado do valor mínimo daquela faixa, somado ao percentil da empresa e multiplicado pelo delta entre o valor máximo daquela faixa e o valor mínimo daquela faixa. Parece grego. Quando eu li isso pela primeira vez, eu tive a plena convicção que eu não tinha entendido absolutamente nada. Mas depois de fato, abrir uma planilha de Excel e brincar com situações hipotéticas, cheguei à conclusão que realmente não é tão difícil assim de se calcular na prática. O grande problema, pessoal, é que a gente tem a separação por faixas, a gente tem o mínimo e máximo para cada sanção, lembrando que essas sanções já foram divididas de acordo com a gravidade, mas a gente não tem um percentil. Esse percentil, ele significa basicamente a necessidade da gente conversar com a capacidade econômica do infrator. Então, vamos supor, por exemplo, que dos mineradores que estão na faixa A, ou seja, mineradores que obtiveram faturamento para além de 78 milhões de reais no ano. A gente vai ter a mineração que faturou 79 milhões de reais e nós vamos ter a mineração que faturou 5 bilhões de reais, como eu trouxe, por exemplo. Mas a gente não tem, eu falo agente setor, nós não temos condições de saber onde que eu estou situado nesse intervalo que vai de 79 milhões a 5 bilhões de reais, justamente para definir qual é o meu percentil. O meu percentil vai ser 1, se eu tiver nos 78 milhões. O meu percentil vai ser 100, se hipoteticamente eu ser representativo da empresa que teve maior faturamento naquele determinado ano. Mas o fato é que hoje o setor não tem acesso a esse percentil. Então fica complicado, né, de se definir exatamente qual que é o valor, e
Tem um brilhante advogado que trabalha aqui no escritório, que uma vez ele me ensinou um tal de princípio da tipicidade. Ele gosta de direito criminal, e ele me ensinou que, trocando em miúdos, o administrado ele tem que necessariamente saber qual que é o valor da multa que pode ser aplicada no cenário de descumprimento de uma obrigação legal. Isso é impossível de se fazer hoje, justamente porque nós não temos condição de definir o percentil. Então, de novo, desafio. Desafio não só para a ANM, desafio para o próprio setor, para bater na porta da agência, não só criticar, mas auxiliar a agência a definir algo que seja, de fato, palatável. Enfim, vamos nos teletransportar para o mundo que sabemos, de fato, qual é o percentil. Então, nesse exemplo que eu trouxe, da lavra realizada em desconformidade com o pai, a ANM estabeleceu que é uma sanção que tem nível de gravidade 4. Essa hipótese aqui específico, eu utilizei uma empresa que teve um faturamento de 5 bilhões, então ela está na faixa A, e hipoteticamente eu estabeleci que o percentil dele é 98%. Então, como é que a gente calcula o valor da multa? Pega o valor mínimo da multa para aquela faixa, que é R$ 638.100, soma ao percentil e multiplica pelo delta, que é justamente a diferença entre o máximo de multa que poderia ser aplicado para aquela faixa e o mínimo de multa que poderia ser aplicado para aquela faixa. O resultado é uma multa de 7.800.000, enfim, quase 8 milhões de reais. De novo, nós temos que enaltecer o papel da agência de ouvir o setor, porque essa mesma multa, no cenário originário da 122, atrairia uma multa de 50 milhões de reais. Então, a gente sai de um cenário de 50 milhões, vai para um cenário de 7 milhões, ainda assim pesado, mas claramente muito mais palatável, muito mais proporcional. Um outro exemplo que eu trouxe, e aqui muito mais para ilustrar a desproporcionalidade que o setor se viu diante lá em dezembro de 2022. Para quem está acostumado a lidar com mineração no dia a dia, sabe que existem algumas normas reguladoras da mineração que foram aprovadas lá em 2001 e algumas eu tenho a plena convicção que o setor desconhece. Essa até que não. Mas existe, nesse universo de NRM, a obrigação de você afixar na placa da entrada do empreendimento, fixar na entrada do empreendimento uma placa com o nome da mina. Está lá, NRM 22.2.21A. E o descumprimento, obviamente, dessa infração, ela traz como consequência a necessidade da ANM aplicar uma multa. No cenário 4, que é o cenário que nós estamos discutindo, e utilizando, de novo, a hipótese de sabermos de antemão qual é o meu percentil, a multa aplicada nessa hipótese seria de R$ 262 mil, que, de novo, é infinitamente proporcional, é infinitamente mais palatável quando comparado com o cenário original da 122, em que esse mesmo descumprimento poderia dar origem a uma multa de 5 milhões de reais, pelo fato de eu não ter afixado uma placa na entrada do empreendimento. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, a ANM fez o trabalho, fez o dever de casa, e de fato entendeu que era desproporcional o cenário original. E alterou toda a sistemática por trás da norma para torná-la, obviamente, mais razoável, mais palatável. Pessoal, eu engatei a quinta marcha aqui. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me interromper, mas eu vou dar sequência aqui de qualquer forma. A gente tem que falar ainda um pouquinho sobre agravante, sobre atenuante, conversar um pouquinho sobre o processo administrativo em si. Agravante, basicamente a ANM entendeu que seria possível de se agravar o valor da multa, e chamando a atenção, que aqui nós estamos falando da parte final aqui da fórmula, basicamente levando em consideração o seu passado ou os danos decorrentes da infração administrativa.
Então, o que foi estabelecido? Isso aqui é CNPJ, tá? CNPJ, e não empreendimento X ou empreendimento Y, ou mina Z ou mina W, aquele CNPJ, se ele cometeu de 1 a 5 sanções definitivas nos últimos 5 anos, a multa vai ser majorada em 10%. Se foram de 6 a 10 sanções definitivas nos últimos 5 anos, acréscimo de 20%. Mais de 11 sanções definitivas nos últimos 5 anos, acréscimo de 30%. Uma outra hipótese legal que poderia também autorizar a majoração do valor da multa é o dano resultante da infração. Aqui pode variar de 10 a 20 vezes, a depender exatamente do que aconteceu. Então, um dos últimos anexos da norma traz justamente as hipóteses que a ANM poderia levar em consideração para majorar o valor da multa. Vamos supor, por exemplo, que a lavra em desconformidade com o pai foi tão desconforme que permitiu a desestabilização do talude da mina. Nesse cenário, a ANM poderia levar em consideração a desestabilização desse talude para majorar a multa em 1%. No cenário em que aquela infração administrativa minerária trouxe um impacto ambiental regional, acréscimo de 60%. Se aquela infração administrativa permitiu uma subsidência regional, multiplicação daquele valor por 10. Comprometeu o abastecimento de água, multiplicação por 10. E no caso de grandes desastres ambientais ou grandes desastres com morte de trabalhadores, o fator multiplicador seria 20. Tá? São exemplos, pessoal. O último anexo da norma traz outros exemplos que vocês eventualmente poderiam consultar para entender exatamente o cenário que a gente possivelmente terá daqui a pouco. No que se refere a atenuantes, o cenário é um pouco mais comedido. Basicamente, a gente tem duas hipóteses. A primeira é quando você reconhece o cometimento da infração e renuncia ao direito de recorrer, né, no contexto do processo administrativo, sancionatório. Aqui há, pelo menos no meu entendimento, um conflito entre dois artigos do cenário 4, justamente no que se refere à necessidade de eu ter que pagar a multa ou não, mas o fato é que se você reconhece que cometeu aquela infração e renuncia ao direito de recorrer, podendo ou não ter que pagar a multa, você vai fazer jus a um desconto de 60%. A única observação que a gente tem que fazer é justamente observar o reflexo da assunção da culpa em outras esferas de responsabilidade. Por exemplo, uma lavra realizada sem título autorizativo, que é uma infração que vai ser punida, sob perspectiva administrativa minerária, mas também vai ter reflexos criminais. Então, no cenário que você admite que lavrou sem título autorizativo, esteja ciente que, obviamente, isso vai ter impacto em outras esferas de responsabilidade. A segunda hipótese sobre atenuantes é a possibilidade de você sancionado, mas você adota de forma voluntária e eficaz medidas que foram suficientes para amenizar as consequências da infração, e isso tudo antes da ANM analisar a defesa que você eventualmente apresentou contra aquele auto de infração. Nessa hipótese, você também faria jus a um desconto de 25% do valor da multa. Entrando um pouquinho, e aqui, pessoal, já esclareço que é o penúltimo slide, conversando um pouquinho sobre o processo sancionador. Aqui, essa parte da norma é muito reflexo de uma evolução da ANM com o apoio da Procuradoria Federal Especializada no que se refere às garantias que o minerador tem que ter na aplicação de qualquer tipo de sanção. Então, é um reflexo nítido de interpretações da Procuradoria Federal, que, por sua vez, opinaram em linha com as regras estabelecidas pela Lei de Processo Administrativo Federal. O capítulo que trata do processo administrativo é extenso, não é a pretensão exaurir o assunto aqui, mas eu trouxe basicamente 5 observações que me pareceram relevantes nesse
nesse universo do processo administrativo sancionatório. A primeira é que não existe a necessidade de se abrir um processo administrativo sancionatório para aplicação de sanções distintas. Se a ANM fez uma vistoria em loco, chegou à conclusão que poderia ser aplicada uma suspensão da atividade, um embargo da barragem em aplicação de sanções pecuniárias, eu não preciso abrir um processo administrativo específico para aplicação de cada uma dessas sanções. Eu posso reunir tudo em um único processo administrativo sancionatório. Também foi colocada a possibilidade da ANM anular o auto de infração na hipótese de ser reconhecido que há, de fato, naquele processo, um vício insanável. Seria, por exemplo, o minerador não ter sido efetivamente intimado de um auto de infração, a ANM reconhecer que houve, de fato, um vício na comunicação desse ato administrativo e anulá-lo. Um ponto relevante foi a possibilidade da ANM lavrar, sim, um novo auto de infração, mas desde que, obviamente, seja respeitado aquele prazo de 5 anos estabelecido pela Lei 9.873 de 99. Um outro ponto importante é no que se refere justamente a de que forma que essa comunicação entre regulado e regulador pode acontecer. E aqui existem basicamente várias hipóteses, algumas que a gente já conhece e outras que são representativas de algo que veremos possivelmente daqui para frente. A primeira delas, né, é por meio de um sistema eletrônico, na data em que for registrada a ciência. Hoje, o SEI, né, ainda não está parametrizado para permitir com que haja, de fato, o registro da ciência. Então, se isso já constou da norma, é um indicativo de que, em breve, a gente vai ver uma atualização do sistema para que ele converse, por exemplo, com o que a gente vê nos PGS, nos PJS, perdão, justamente para permitir com que seja registrada a ciência daquele ato, a partir da ciência daquele ato ser, de fato, iniciado o prazo para a resposta. A segunda hipótese é por via postal, na data do seu recebimento, o famoso ofício que a ANM envia, aí servindo como prova da intimação o aviso de recebimento. Pessoalmente, na data de ciência do notificado, aqui não significa exclusivamente receber pessoalmente um ofício. Me parece razoável a gente admitir, por exemplo, que um e-mail enviado pela agência e que tenha como resposta a aquiescência do conhecimento do teor daquele ofício, já seria, me parece, suficiente para configurar esse recebimento pessoal. E a terceira, na verdade, a quarta e última hipótese é aquela clássica, que seria por intimação no Diário Oficial da União. Acredito eu que a gente está caminhando cada vez mais para eliminar ou para reduzir essa última hipótese de intimação exclusivamente para aqueles casos em que o minerador tem um domicílio incerto, ou quando as hipóteses anteriores de intimação não tiverem surtido o efeito desejado, mas, de novo, é só uma suposição. E duas últimas observações. O prazo, seja para defesa ou para recurso, ele foi reduzido, de 30 para 20 dias. A lógica recursal continua sendo utilizada, continua sendo aquela da Lei 9.784, ou seja, você direciona a sua resignação para quem proferiu a decisão, que pode, obviamente, reconsiderar a autuação e resolver o problema por ali, ou pode encaminhar para a autoridade hierarquicamente superior, na hipótese dele entender que, de fato, a defesa que se apresentou não merece nenhum tipo de provimento. Então, a lógica recursal é essa, nenhuma novidade. E um outro ponto que precisa ser ressaltado também é que o prazo para pagamento da multa, que antes era de 30 dias, ele foi reduzido para 10 dias úteis. E agora, já entrando aí, literalmente, finalmente, no último slide, algumas disposições finais relevantes. Esses valores que a gente conversou, eles vão ser ajustados anualmente,
pelo IPCA. Um ponto relevante é que tudo aquilo que a gente conversou nesse slide já tem aplicação imediata, né? Todas as regras relacionadas ao processo administrativo sancionador já se aplicam de forma iniciada, inclusive para aqueles processos sancionatórios que iniciaram antes de 1º de dezembro de 2022. E um ponto que é relevantíssimo, até para a gente saber qual norma utilizar para a definição da sanção, é o fato de que nós estamos falando de uma resolução que vai ser aplicada exclusivamente para fatos que aconteceram a partir de 1º de dezembro de 22. De 30 de novembro de 22 para trás, a gente vai continuar utilizando como fundamento legal as normas que aplicam valores fixos de multa. A partir dessa data, a tendência é que a gente utilize esse cenário 4, ou um cenário 5, ou um cenário 6, e para isso a gente tem que, de fato, continuar aguardando as cenas dos próximos capítulos. Então, pessoal, era isso que eu tinha, né, para apresentar para os senhores aqui hoje. Acho que foi extremamente corrido, pelo menos eu tenho a tendência de ligar a quinta marcha, velocidade 5. Estou à disposição. Se ficou alguma dúvida, estou à disposição. Bruno, não foi nem um pouco corrido, foi uma ótima exposição. Vamos abrir agora para resposta de questionamentos. Se alguém quiser, pode levantar a mão, pode falar, ou pode mandar a pergunta no chat que a gente vai ler também a pergunta. Isabelle, pode abrir o microfone se quiser. Oi, Bruno, boa noite, tudo bom? Parabéns pela exposição. Uma dúvida que eu tive sobre a resolução é se ela contempla a análise da prescrição intercorrente nos processos administrativos da ANM. A gente sabe que tem 2 dispositivos, mas eles não falam diretamente, né, que é o artigo 35 e o 47. Mas eu queria saber, eu não vi o posicionamento da agência sobre esses 2 dispositivos e nem mesmo sobre a prescrição. Queria saber da sua parte, se você entende que tem essa análise. Excelente, Isabela, obrigado. Bom te ver aqui. Realmente a norma ela não entra nesse nível de detalhe da prescrição intercorrente, ela fala só daquele prazo quinquenal, mas ela reconhece a aplicação da Lei 9.873 nos processos administrativos minerários. Então, ainda que não haja o reconhecimento expresso da aplicação da prescrição intercorrente, me parece que não existiria ou não deveria existir nenhum tipo de resistência da agência no reconhecimento daquela situação específica e que o processo sancionatório fica parado por mais de 3 anos. Obrigada, Bruno. Por nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Se não me engano, tinha mais alguém com a mão levantada aqui na reunião? Se era o Ítalo? Não era eu, não, perdão. Tudo certo. Bom, se a gente não tem mais questionamentos, vamos encaminhar a reunião para o encerramento. A apresentação do Bruno, como sempre, foi ótima, deixou as pessoas sem dúvida nenhuma do assunto. Claro que é um assunto que as pessoas a gente vai ter que digerir um pouco ainda, não é algo que a gente tem alguma certeza de como vai ser aplicado, mas é um tema super importante e atual que a gente tem que estar de olho diariamente aí para ver quais são as mudanças que vão estar ocorrendo. Bom, queria agradecer ao Bruno, realmente todas as reuniões do Bruno no GEDMIN são ótimas, sempre trazem discussões relevantíssimas para o setor. E eu queria fazer um agradecimento também, ou mais um desabafo. Quando eu comecei a entrar em contato com o direito minerário, eu acho que uma das primeiras reuniões do GEDMIN mesmo, a primeira reunião do GEDMIN que eu entrei, era a reunião do Bruno, se eu não me engano, em 2022, eu não tinha tido contato ainda com o direito minerário no dia a dia, era uma reunião sobre o regimento interno da ANM, se eu não me engano, e foi um dos primeiros contatos que eu tive com o direito minerário, então,
mediar uma reunião com o Bruno é uma honra para mim, assim, eu super feliz com isso. E passar a palavra para os outros monitores também, para falar sobre. Bom, aproveitando o gancho que o Danilo deu, queria reiterar meus agradecimentos ao Bruno, não só pela excelente palestra, mas por todo aprendizado que a gente já pôde compartilhar. Que nem o Danilo disse, né, é uma excelente oportunidade de todos aqui estarem aprendendo com uma pessoa que é fenomenal na área da mineração, referência em âmbito nacional. Então, reitero meus agradecimentos, Bruno, e passo para a Maria. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Bruno. Só justificando a ausência da minha imagem aqui, estou enfrentando uns percalços com o Google Meets, então a realidade virtual às vezes não colabora tanto assim, mas estender os agradecimentos que os meninos fizeram, foi uma reunião muito boa, se tratou com, sim, excelência, um tema que é muito complexo, cheio de detalhes, deu para entender muito bem. Não à toa nós chamamos você aqui de novo, né, Bruno? Se eu não me engano, é a terceira ou quarta vez. Nós temos o costume de reiterar os convites quando as reuniões são extremamente proveitosas, e esse é o caso, o seu caso também. Bom, agradeço e fica o convite para oportunidades futuras, caso você queira retornar. Nós estamos de portas abertas, o Redmin sempre está de portas abertas para você. E é isso. Muito obrigado. Perfeito. Eu que agradeço, gente. Ó, promessa é dívida, mas assim que ou quando tivermos uma resolução 122 repaginada, contem comigo, vou estar aqui, é um assunto que eu gosto, e gosto mais ainda porque o pedido é feito, eu vou puxar saco, sim, do Danilo, vou puxar saco, sim, do Maicon, porque, como eu disse, eu tive a felicidade de trabalhar com eles aqui no escritório, pessoas brilhantes, e assim, cada um tem uma motivação específica, mas algo que definitivamente me motiva é justamente saber que eu pude passar um pouquinho dessa, como eu disse mais cedo, dessa paixão pela atividade em si. Então, não tem dúvida nenhuma que o Danilo hoje vê a mineração de forma diferente, não tem dúvida nenhuma que o Maicon vê a mineração de forma diferente. Estou vendo a carinha do Gabriel ali também, que trabalhou aqui no escritório também. Então é isso, galera. Nós estamos aqui para defender o setor, obviamente não de olhos fechados, não sem levar em consideração tudo aquilo que precisa ser melhorado. E eu tenho a plena convicção de que essa norma, ela definitivamente é uma oportunidade que a gente tem para, de fato, trazer uma mineração mais responsável, não só sob a perspectiva operacional, mas principalmente social. É realmente uma ferramenta que a agência tem, né, para eliminar cenários de não conformidade que, se mantidos, poderiam eventualmente culminar no que a gente quer não esquecer, mas naquilo que a gente quer, obviamente, evitar. Então é isso. Prazerzaço, Danilo. Se você me chamar para pescar na Lagoa da Pampulha, eu vou junto com você. Dificilmente eu vou negar um convite seu. Estou de portas abertas, quando você precisar, hora que você precisar. Muito obrigado, Bruno. Promessa é dívida, pessoal. Vocês viram aí o Bruno prometendo que vai voltar para conversar novamente com a gente sobre a resolução, quando a gente tiver mais notícias sobre ela, para ver como é que realmente vai ser. E é isso. Eu queria também fazer um anúncio em nome do Gedmin. Estaremos abrindo vagas para a monitoria, coordenação do Gedmin, ao final desse semestre. E eu queria convidar vocês, o público do Gedmin, a se inscrever também. Em breve a gente vai divulgar mais informações sobre, mas são vagas para estudantes de Direito da FMG, de todos os períodos. Podem enviar seu currículo para a gente. E é isso, foi uma oportunidade ótima para mim. Quando tive essa oportunidade, foi por meio de uma chefe minha. Ela me indicou para a monitoria e me falou que o Gedmin é uma oportunidade realmente, não só de você aprender no dia a dia das reuniões, mas de realmente você conversar com gente do setor, de você ir atrás dos assuntos, realmente é algo que faz diferença, dá um pouco de trabalho, mas vale muito a pena, e eu agradeço muito por essa oportunidade. Então, eu espero que
se tiver alguém aí interessado, se inscreva e venha participar desse projeto conosco, porque é super legal, né? Faz parte da minha vida hoje em dia. Ô, Danilo, quem que faz, chefe? Foi a Giovana, tá aí. Eu ia até falar, né, que a gente está com ex-monitores aqui assistindo a reunião hoje também, eles podem falar. O Otávio, eu acho que ele acabou de sair, mas ele estava aqui também. O Otávio e a Giovana são ex-monitores do GEDMIN, e eles também podem assinar embaixo que realmente a experiência é muito enriquecedora e faz total diferença na faculdade. Assina embaixo. É isso, pessoal. Um abraço aí para vocês. Boa noite, obrigado. pessoal. Abraço, Bruno. Abraço, pessoal. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.